A sociedade ela pode ser classificada ou entendida em três níveis ou três classes, né? A classe dos altos, dos médios e dos baixos. Nos altos está a elite, sabe essa elite muitas vezes sem rosto, que dita os rumos das coisas, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, das políticas, de tudo como a sociedade é construída e como as leis e a estrutura de poder é mantida. E você tem os médios. Os médios, eles estão ali nessa camada intermediária, eles se beneficiam e também servem aos altos. E o principal objetivo deles é ascender ao nível alto, né? Ao nível dominante mais acima. E os baixos? O baixo, a população, a esmagadora maioria da população, que às vezes a gente chama de proletariados ou os proletas, classe proletária. Ela é sempre condenada à falta de recurso, de saúde, de educação e vive numa estrutura opressora que os leva a servir os médios e os altos. Então, volta e meia, os médios eles até se organizam e se rebelam contra os altos e se unem aos baixos, mas só para estabelecer uma nova ordem de poder e de controle em que eles serão os altos. Então, na verdade, se você olhar os médios, né, classe média, de uma perspectiva mais generalista, eles sempre lutam por poder. Então, mesmo você pegando os lemas como liberdade, justiça e fraternidade, até o slogan do combate à corrupção ou a necessidade de ter algum inimigo externo ou superior, sempre tem um interesse de poder por trás da posição dos médios. E essa tirania sempre é proclamada com antecedência. A exclusão das minorias, a perseguição ao que é diferente, sempre é essa tirania proclamada em antecipação. E a manutenção dessa estrutura, classes ou castas, talvez nós podemos chamar, que serve para controlar a sociedade, para estabelecer essa hierarquia, né, e para perpetuar essas distorções, esse controle é feito de diferentes formas. Uma forma muito comum é você mudar o passado. Então você muda o passado, você edita a história, você muda os fatos, e isso você faz de uma forma constante. Você destrói ou recria a memória. Então você bater e disseminar um discurso até que ele se torne a verdade, ou até que a verdade já não importe mais. A própria linguagem ser modificada ressignificando conceitos, por exemplo. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento e de posição ser usada como justificativa para discurso de ódio. O próprio significado das relações pessoais ser totalmente deturpado. Uma outra forma de manter essa estrutura de poder, essa estrutura de dominância e de perpetuação da desigualdade é pela ciência e pela tecnologia. Nessa perspectiva, a ciência e a tecnologia elas não importam mais. Não no sentido do desenvolvimento da ciência e da tecnologia para o bem comum, bem entre aspas, intencionalmente. Aqui, a ciência e a tecnologia elas passam a funcionar como instrumentos de opressão e de controle desses grupos, moldando a comunicação e o comportamento humano para favorecer esse controle e essa opressão. Então, se vocês considerarem desde as telas que nós carregamos por tudo, as telas que existem a todo lado, que tudo ouvem e que tudo enxergam, até as normas, as regras como elas são implementadas, as instituições e suas funções, a nossa língua, o vocabulário, tudo isso vai sendo modificado para perpetuar essa estrutura de controle e de opressão. É preciso destacar que a ciência e tecnologia por si só, elas não são opressoras. Não é igual a um vulcão que você tem a lava que já vai lá por si só destruindo e arrasando tudo onde passa. A tecnologia e a ciência ela é projetada e criada por pessoas, por alguém, para servir alguém. Então elas atuam como instrumentos de opressão que são projetados para ou por atores interessados nos efeitos do seu uso. Então, dentre os diversos interesses por trás dessas telas e da manipulação da informação, está esse interesse em você controlar o comportamento humano em todas as suas dimensões possíveis. E isso vai do conteúdo e da forma como que as pessoas interagem umas com as outras e com o meio, a forma como nós nos organizamos, estruturamos o pensamento e fazemos sentido da realidade. Portanto, tanto a destruição da ciência e da tecnologia, a destruição do modo como nós concebemos que ela deveria ser, quanto a sua ressignificação ou o seu projeto, eles carregam valores e intencionalidades, e eles são instrumentos de poder. Então a questão é a quem eles estão servindo e a custo de quem. Nessa perspectiva,
A ciência que é feita, a tecnologia que é desenvolvida, ela serve a interesses específicos. E esses interesses visam manter uma estrutura de poder pré-definida, ou uma estrutura de poder que é construída ao longo do desenvolvimento da sociedade, perpetuando a opressão e a desigualdade.